Bem, meus amigos, vamos chegando aí, né? Esse é o momento da nossa live pós-Natal, né? De qualquer maneira, chegando aqui, trazendo para você o computador, né? E trazendo aí o nosso prefixo, trabalho muito bonito do Reginaldo Bessa e do Rafael Oliveira. Alô amigo, alô amiga, ainda é tempo de desejar que o seu Natal tenha sido muito feliz, apesar de que o Natal já passou, né? Mas não nos custa nada desejar um Natal feliz para você. Pois é, você sabe que o programa do dia de hoje é sempre aquela presença às 2 horas do nosso querido psicólogo Luiz Aibinder, e não vai ser diferente com a gente hoje. Eu dei uma ligada há pouco para ele, né? Mas de qualquer maneira não consigo concluir a ligação. Então eu vou me posicionar aqui, se é de casa, né? E vou ver se eu consigo falar com ele pela segunda vez, porque é sempre uma presença muito interessante do nosso querido amigo Luiz Aibinder, né? Sempre trazendo opiniões as mais diversas. Eu quero registrar aqui um abraço para Maria Fialho, né? Espero que o seu Natal tenha sido muito feliz, já acompanha há muitos anos no rádio. Queria mandar um abraço também para o Otávio de Mello, lá em Santa Catarina, na linda cidade de Florianópolis. Aliás, outro dia eu vi uma entrevista curiosa do Neymar. Perguntaram ao Neymar, não sei se você viu na internet, perguntaram para ele: o Neymar, o que você acha, qual a cidade mais linda do mundo? E o Neymar disse que Florianópolis. Aí o repórter perguntou para ele: você vai viver lá quando terminar a sua carreira? Ele disse: mas não tenha dúvida, já tem um apartamento lá. Eu confesso que eu não sei, é muito bonita, é a mais linda do mundo para mim, do ponto de vista urbano, sem dúvida alguma, Paris, né? Do ponto de vista urbano, né? Tudo conservado, tudo muito bonito, né? Umas estátuas lindas, maravilhosas, douradas, enfim. Uma cidade dos sonhos, realmente, né? Agora, existe o dinamismo, né, de Nova York, que é fantástico, como megalópole, né? Balneário Camboriú, na mesma Santa Catarina, é a cidade que possui mais edifícios, né? Arranha-céus. Não tem mais do que São Paulo, do que o Rio, do ponto de vista de quantitativo, né? Mas tem, em termos de arranha-céus. Estão fazendo agora um novo edifício lá, parece que o mais alto, me corrijam os amigos lá de Balneário, parece que o mais alto, por enquanto, tem sido realmente um edifício que chega a mais de 300 metros de altitude. E estão fazendo agora que chega a 500 metros de altitude. E é uma vocação, né? Meu boa tarde para o Luiz Henrique Oliveira, na escuta. Diz que muito calor e chuva, que está abafado. Ontem eu estava vendo a informação sobre chuva, né? Não sei se você viu, acho que foi fantástico ontem, né? Não é? Não, que fantástico, gente. Fernando, onde é que você está com a cabeça? Hoje é quinta-feira, foi quarta-feira, o noticiário. E estava dizendo o seguinte, que realmente essa situação de chuva vai acontecer no Sudeste, no Sudeste brasileiro, São Paulo, Rio principalmente, e parte de Minas Gerais, com muitos alagamentos e problemas os mais diversos a partir de amanhã.
E você sabe que sempre que vai acontecer uma forte chuva, precede um calor muito grande. E é o calor que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu faço esse programa de uma salinha especial para ele, e na verdade é o seguinte, tem um ar-condicionado, mas normalmente eu não ligo, porque para não dar o barulho, né, que infelizmente dá. Eu não sei, confesso a você, mas de qualquer maneira a gente vai seguir com o programa. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu mandei um recado para o nosso querido Luiz Aibinder, dizendo, olha, vou ligar para você 10 para as 2 da tarde, que é mais ou menos o que eu faço. Acontece que eu liguei e ninguém atendeu. Eu então resolvi abrir o programa falando daqui a pouquinho do Ney Latorraca, que veio a falecer às 6 horas e 20 minutos hoje. O corpo está na Clínica São Vicente, ainda não se sabe onde será o velório, o enterro e tal. E então abri o programa e tentei outra vez, mas também não atendeu. Deve ter havido algum, espero que seja problemas de ligação, e vamos torcer para que tudo continue assim. Então, na medida do possível, caso ele não ligue para mim, eu vou tentar responder à minha moda as opiniões que os nossos queridos espectadores mandam para a gente, né? É claro que depois a gente também faz essa pesquisa com o próprio Aibinder, né? Mas a morte do Ney Latorraca aos 80 anos pegou a todos de surpresa, né? Confesso a vocês que eu não sabia que ele estava internado. Ele estava internado devido a um câncer de próstata que foi detectado em 2019, né? Então vejam vocês quantos anos de sobrevivência, e chegou até, parece que 1 ano ou 2 de tratamento, chegou a comemorar que estaria curado, mas acontece que o câncer voltou e deu metástase. E infelizmente ele veio a falecer. Sem dúvida alguma, um dos maiores atores do Brasil, sem dúvida alguma, não é? E a gente fica assim, pensando exatamente, né, que temos que viver intensamente a vida no dia de hoje, não é? Porque é uma bolha de sabão, como se diz, né? Do ponto de vista da vida física. Eu tenho certeza, acredito, não estou empurrando minha fé para você, eu tenho certeza de que a individualidade, através da vida espiritual, ela continua, né? Mas há aqueles que não pensam dessa maneira. O Ney fez uma trajetória linda, maravilhosa, não é? E o que marcava mais o talento dele era exatamente a diferença entre os personagens, né? Ao mesmo tempo que fazia um vampiro, né? Fazia também personagem cômico, e, enfim, realmente a gente lamenta muito, e obviamente vamos acompanhar e vamos divulgar, né, quando será realmente digamos assim, o velório e o enterro. Esse fim de ano, para mim, particularmente, eu sou presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, uma confraria que foi criada por mim, pelo Fernando Pereira, pelo Isaías Nascimento, também criada naquela época. Ele chegou um pouco depois, na verdade, mas é como se fosse um criador, porque de início era apenas uma conversa entre amigos. Era eu, Baltazar, o nosso Armênio Santiago Cardoso, presidente do Clube Real Português, né, do Ginástico Português, na Graça Aranha, o Egito, que já se foi faz tempo. E a partir de um episódio, de uma emoção, fico até engasgado de falar, que nos deram, a mim e ao Apolinho, que também era confrade, saudoso Apolinho, que Deus o tenha lá, alegando o céu, um homem de um extraordinário talento. Nós ganhamos essa comenda, esse prêmio, né, do Lions Club, chamado o Prêmio Lions de Comunicação. E aí nos convidaram a fazer parte de um almoço que já havia no Clube Ginástico Português, que, para a nossa tristeza, hoje não é mais Clube Ginástico Português. Como todos os clubes, sofreu um baque muito grande por força da multiplicação
de, de mídia, de um modo geral, né? Por quê? Porque nos dias de hoje, você vê, cadê os rádios de pilha? Praticamente acabaram, né? Cadê as próprias emissoras de rádio enfrentam dificuldades e tiveram que conviver com publicidade, mas muito mais em conta, porque concorre com elas os streamings, que são as programações pela internet. E não digo para você que isso é bom ou que é mal, depende da maneira que for usado, né? Então, naquela época, o rádio era a maior comunicação de uma cidade, né? Não digo nacional, porque de cada cidade tinha e tem até hoje as suas emissoras de rádio. Mas naquela época, a Rádio Globo, por exemplo, na qual eu trabalhava, a Rádio Tupi, as grandes rádios, a própria Rádio Nacional, ela tinha, digamos assim, uma força extraordinária que hoje já não é a mesma coisa. Basta dizer que a Globo estava em primeiro lugar, não é? Naquela época a Mundial era em segundo lugar, que era uma emissora da Rádio Globo, que era musical, na qual eu trabalhei também. A 98 FM passou a cidade ser em primeiro lugar, que era também da Globo, e depois vinha Tupi, que também tinha uma grande audiência, e também a Rádio Tamoio, né, que era a rádio musical dos associados. E a Nacional correndo por fora, revelando gente como Calbi Peixoto, como Ângela Maria e outros tantos, né? Então era uma outra época. Você que é novinho, nós estamos falando lá dos idos dos anos 70, né? Então você sabia que você queria ser conhecido, precisava ganhar público, digamos assim, você tinha que ir para o rádio, ou eventualmente até para a televisão, mas a televisão na época ainda era relativamente incipiente, né? Mas tinha os grandes ídolos, né? Dependendo da televisão, né? Dependendo da televisão. Então o que eu devo dizer para vocês é o seguinte, que aquela época foi um momento, na medida em que tudo começou a acontecer, porque a gente pode ficar pasmo com a violência, com o despreparo do ser humano para poder ter compaixão para com o outro, né? Mas a gente também começa a perceber que a modernidade trouxe inúmeras facilidades que depende de como será feito o uso dessas facilidades, né? Então, olha só o que eu digo. Você, por exemplo, o celular. Hoje todo mundo tem celular, né? E todo mundo tendo celular virou uma referência. A sua carteira de identidade está no celular. O título eleitoral está no celular. Pode estar. Se não está, pode estar, né? O seu plano de saúde, se você tem um, está no celular. Isso é um lado fantástico. E aí começaram a surgir o quê? Os influencers, né? Ou influenciadores, né? Com essa mania que a gente tem de chamar tudo em inglês, mas começaram a surgir porque o cara tem algum valor. Um dia eu vi, é engraçado, porque eu sou egresso da imprensa, eu sou radialista, sou jornalista e sou ator. Só que o ator ficou para a minha juventude. Não que eu não quisesse, eu queria fazer. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nos anos 70, eu devo dizer para vocês que eu cheguei com um prêmio de teatro, fui morar numa República de Estudantes de Copacabana, onde tinha mais 4 colegas, queridos por sinal, Luiz Fernando I, Luiz Fernando II, o Cícero e o Marden, né? E também tinha o Marinho, que tinha se formado dentista, e ele voltou para Juiz de Fora, Minas Gerais, me dando a vaga dele, né? Então eu vim para bater na porta, porque era assim que se fazia. Hoje você tem um LinkedIn, você bota lá o seu currículo e tal. Hoje você tem o Enem, por exemplo, se estuda, vai lá e faz, e de repente você está numa faculdade. Não somos ainda uma maravilha de país do ponto de vista daquilo que nós gostaríamos que fôssemos. Nós somos maravilha do ponto de vista do tamanho que nós temos, do ponto de vista dos diversos povos brasileiros, que eu digo povos no sentido de sotaque diferente, de maneira diferente, mas dificilmente você encontra no mundo, e olha que eu sou razoavelmente viajado, você encontra a espontaneidade que é tida e a vida no Brasil.
Mas em contrapartida, essa coisa dos maus políticos, não estou falando de todos, mas estou falando dos maus políticos, não importa se é esquerda, de direita, de centro, e que infelizmente meteram os pés pelas mãos. Há quem acuse, eu acho que não está muito longe da história, quem acuse que a elite brasileira sempre relegou, não a segundo plano, a terceiro plano a educação, porque queria manter os caras lá embaixo mesmo. Porque quanto menos ganhassem, olha que coisa cruel, mais a elite ganha, né? Então alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que mudar. E aí, acho que não teremos o Aibinder hoje, tomara que ele esteja bem, porque eu tentei a ligação, mas infelizmente não recebi resposta. E aí eu já estou respondendo ao Onofre Júnior de Almeida. É de gozado que o Júnior dele é no meio. Até anotei aqui e tal. Ele é advogado, né? E ele diz o seguinte: Fernando, eu gosto muito do seu trabalho, toda vez que você fala um pouco mais, eu presto bastante atenção, porque eu era seu ouvinte na época da Super Madrugada Tupi, quando você tinha aquele Palavra Amiga que deu origem ao livro que você escreveu, Vida e Sucesso. E é verdade. E não é que vida e sucesso significa que eu tenho o conhecimento das coisas que levarão ao sucesso. Eu acho que já é um sucesso você sobreviver. Já é um sucesso você não levar a sério demais você mesmo, né? Porque nós estamos aqui de passagem. E ele comenta uma coisa que ele diz assim: por que será? Eu estava vendo ontem a televisão, isso o Onofre diz, eu estava vendo e de repente descobri inúmeras pessoas falando de amor, até você, Fernando, né? E tal. E aí eu fico me perguntando, eu mesmo, diz ele, Onofre, eu mesmo falei de amor e tal, mas por que a gente não consegue traduzir isso em 365 dias por ano? Porque se a gente assim o fizesse, a gente seria Jesus, não é? Seria esse homem que doou a sua própria vida em benefício da humanidade. Eu concordo, muita gente fala o seguinte: porque a morte de Jesus, né, que foi um assassinato, né, ela veio para libertar a humanidade. E eu acho que não, eu acho que a vida dele é que veio para libertar a humanidade. A morte foi consequência para ser lembrado que era uma coisa prevista nos planos divinos, digamos assim. Mas a vida dele, e qual é o fundamento da vida dele? É naquela que ele diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, respondendo ao que o Onofre, uma coisa é vernacular, uma coisa é verbalizar. Tá chegando aí o Aibinder. A outra coisa, deixa eu abrir aqui para ele. Deixa eu abrir aqui. Abriu a imagem. Alô, Aibinder, cadê você? Não entrou. Que loucura. Vou ligar, Aibinder, desliga aí e eu vou ligar para você, tá bom? Então, o que eu acho mesmo é isso, entende? Quer dizer, a pessoa na verdade, em tese, todo mundo fala que é uma beleza. Eu, inclusive, não tô me... Agora, na prática, é muito complicado. Não. Fiz uma besteira, peço perdão. Falar em fazer besteira, eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Portugal. Muita gente vendo a gente, né? Eu estou tentando aqui acertar os ponteiros aqui, ó, e ligar agora vai dar certo. Alô, vamos lá, estou ligando para ele. Vamos aguardar para ver se ele me atende lá, né? Não sei o que houve, não está atendendo mesmo. Não está atendendo mesmo. Outra ligação. Então o que eu acho é isso, quer dizer, a gente tem que insistir, não desistir, você está me entendendo? Mas é difícil mesmo, é difícil, né? E tem muito erro a nível de ser humano, né? De todos nós, mas muito mais naqueles que estão mais atrasados ainda, né? Do ponto de vista da falta de humanidade. Você vê essas guerras que estão acontecendo aí, meu Deus do céu, convenhamos, né? Aí fica fácil, aparece o líder religioso de qualquer religião e fala um monte de coisa, então, mas não faz nada, que tem o poder nas mãos, né? Então, todo mundo está pensando muito exclusivamente em 10%. Eu não quero me meter nesse assunto, não. Houve qualquer coisa que realmente eu não estou conseguindo. Vou tirar até esse celular daqui e vou ver se eu chamo mais uma vez o nosso querido Aibinder. Se de todo ele não puder entrar,
Então a gente fica para a próxima semana, um amigo querido, agora está chamando, eu acho que vem. Não aparece, apareceu o nosso querido Luiz Aibinder. Eu já estava pensando assim, deve ter havido alguma coisa lá, mas o amigo devia estar também ocupado. De qualquer maneira, muito boa tarde, querido Luiz Aibinder. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Espero que você tenha tido um ótimo Natal. Eu também, esperando que tudo corra bem para você, para a esposa, para os filhos, essa família bonita aí, né? Eu estava até respondendo, mas encaminho essa resposta para você, que é o Dr. Onofre Júnior, ele é advogado, e ele está dizendo assim: Fernando, pergunta aí o Dr. Aibinder, eu fico entusiasmado com datas importantes, algumas religiosas, né, como o Natal. Agora travou a imagem do nosso Aibinder, agora melhorou. Está me ouvindo? Melhorou, né? Então o advogado Onofre Júnior pergunta que ele acompanha todas as datas, fica até comovido, tem algumas religiosas, como é o caso do Natal, outras como o 7 de setembro, que é a comemoração da pátria. Enfim, o que ele diz que a humanidade tem datas específicas, né, em que a pessoa se torna mais generosa. Agora a pergunta dele tem procedência a partir das duas guerras que a gente sabe que existem, né? Que existem outras, e também da marginalidade que infelizmente resiste. Ele quer saber por que o ser humano não consegue ser mais generoso e mais respeitoso os 365 dias do ano. Fernando, tem uma pergunta mais fácil para mim, não? Pois não. Não tem pergunta mais fácil, não? Pois é difícil. Por isso eu encaminhei pelo tamanho do seu talento. A natureza humana não é essas maravilhas todas, não, que a gente fica idealizando, vê em filmes emotivos. Não é isso tudo, não. A natureza humana está muito próximo da animalidade, ou até pior do que a animalidade. Uhum. Um animal mata para comer. O único ser que tortura o outro para ter o prazer da dor do próximo é o ser humano. A humanidade não é essas coisas todas, não. Algumas pessoas são boas, outras nós sabemos que são más, intrinsecamente más, do mal. E nem todos são psicopatas. É psicopata. Tem psicopata, mas tem muita gente má que não tem a psicopatia. É verdade. E tem muita gente que se escora atrás de doenças, porque é neurótico, porque é isso, porque é aquilo, não, porque é mal. Neurótico é um plus que ele tem. A natureza humana não merece tanto crédito, eu não dou tanto crédito. Embora algumas pessoas mereçam esse crédito, tenham essa responsabilidade, tenham a sua preocupação com o próximo, sentem empatia. Mas você vê, policiais que atiram no carro, que loucura, que não estão né? oferecendo resistência. Polícia Rodoviária Federal. Mas isso acontece. Não é uma bala perdida no tiroteio que acertou a moça. Fosse isso, seria compreensível. A bala não tem endereço fixo, né? Mas você vê, tem gente que o outro policial jogou o rapaz da ponte. Uhum. E o rapaz não estava fazendo nada, não tinha resistência, não tinha já estava nenhum ali motivo. entregue. É pura maldade. Então não dá para generalizar que todos são maus ou todos são bons. Alguns são maus, alguns são bons. Uhum. E a maioria está no ponto intermediário. Você vê também, quando a pessoa é conduzida por essas datas que ele falou, aí 7 de setembro, Natal, uhum, tem também uma mentalidade coletiva para o mal. Quando, por exemplo, como é que uma nação tão inteligente, de povos inteligentes, cultos como a Alemanha, faz um holocausto? Verdade. Né? Verdade. E quando, não é o Hitler que era maluco. Quantos seguidores, milhares de seguidores, praticando mal? São pessoas que não pensam, que aderem a uma corrente ideológica ou filosófica e fazem o que seu líder mandar. Que fanatiza, né? O José Saramago, escritor português,
eu admiro muito, ele diz que o heróico do ser humano não pertence a nenhum rebanho. Eu também concordo plenamente. Acho Quando que você pertence a um rebanho, você para de pensar e segue o que o líder manda, né? é verdade, é verdade. Nós tivemos exemplos disso recentemente aqui mesmo no Brasil, com aquela divisão política estúpida. Uma coisa é você ter a tua opinião, o outro ter a outra diferente e deixa pra lá. E teve gente que perdeu a amizade por causa de, ou ganhou, ou perdeu, aí vira inimigo. É uma estupidez realmente. Mas olha, a Lídia Moura de Petrópolis nos mandou aqui por computador, é mesmo Petrópolis, pensei que fosse Teresópolis, não, né? Petrópolis, obrigado, Samir. Então, a Lídia Moura é 12 anos como a outra, ela escreve, doutora Binder, 12 anos passei como a outra. Aconteceu bom, isso eu não posso dizer aqui o que ela fala, né? Como é que eu vou traduzir isso? É o seguinte: aconteceu depois desses 12 anos dela se tornar amiga da mulher, quer dizer, enfim, ela é a outra e ela se tornou amiga mesmo, e agora as duas estão se aproximando de tal maneira que uma está pensando em deixar o marido para ficar com ela, e ela também está afim, e ela quer saber como é que ela fala para o ex que agora ela já se tornou amante da mulher. Eu tive que enrolar aqui porque ela fala tudo que fez aqui, não precisa falar tudo que fez, dentro do que é possível ser ouvido. Como eu já disse aqui nesse programa, nós não damos ordens para o nosso coração. Verdade. Não é? As pessoas seguem seus impulsos, seus desejos, às vezes de uma maneira precipitada ou inconveniente. No caso, ela foi 12 anos, vamos dizer, a reserva, né? A reserva, E as coisas mudaram e ela desenvolveu uma amizade pela atual esposa. E uma amizade e uma atração sexual. Segue teu caminho. Entendeu? A vida no caminho em linha reta, não tem certo nem errado, Fernando. Certo e errado são rótulos que nós botamos em certas situações. Por exemplo, muita gente vai ver a situação dela como errada. Errada por ter sido amante, errada por se tornar amante da esposa. Mas isso é só um julgamento, não é uma realidade. É o que é. Eu tenho aqui meu ícone. Está vendo essa frase aqui? Sim. É o que é. Tá certo. É isso mesmo. É o que é significa observar a realidade sem julgamentos. Perfeito. Nada é bom ou mal, certo ou errado, sendo o que é. Tudo é neutro. Nosso julgamento é que transforma. Você falou que anteriormente que pessoas se tornaram inimigas por conta da divisão política. Cada um pensa alguma coisa diferente sobre o seu líder político. Exato. Mas o líder político é o que é, não é certo nem errado. Só que você se identificou com ele. E eu acho que uma das coisas, vê se você concorda comigo, uma das coisas mais interessantes da vida é a diferença, né? Porque imagine se todos fôssemos iguais, né? Ficaria uma monotonia, né? Uma multidão de robôs. É mais fácil pensar assim mesmo. Concordo plenamente. Seria isso. Mas você vê, por exemplo, nos exércitos, não são robôs? São. Vaquinha de presépio, né? Vaquinha de presépio, é mais ou menos isso. Embora possa ser feroz, mas é vaquinha de presépio. Principalmente programa de auditório, não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, não tem um caso luminoso que acende aplauso para o público aplaudir? Aqui tem. Eu acho que aqui também tem. Aqui tem também. A pessoa não aplaude espontaneamente, ela aplaude porque recebeu uma ordem eletrônica para aplaudir. Não é vaquinha de presépio? É verdade, concordo plenamente. As pessoas abdicaram, na grande maioria das vezes, por pensar mal também é um julgamento, por não pensar adequadamente, abdicaram de pensar. Só seguem, não faz sentido, mas seguem. Exatamente. Seja lá o que for, qualquer rebanho de ovelha segue o pastor. E dizia Maria Gabriela muito bem, quem precisa de pastor é porque tem mentalidade de ovelha. É verdade, concordo plenamente.
O Rafael de Mogi das Cruzes, está aqui ele, Rafael Moraes de Mogi das Cruzes. Ô mestre Aibinder, eu sou muito complicado por causa da minha perna mecânica há 4 anos. Estava com a minha esposa no carro quando ele capotou e ambos perdemos a perna. Eu perdi a perna direita e ela perdeu a perna esquerda. O tempo passa, uma série de intervenções de medicina, houve a recuperação, o costume de se usar a perna, e quando nós dois saímos, a gente acaba virando curiosidade das pessoas, e eu morro de vergonha, enquanto para ela é super natural isso. Por que eu morro de vergonha? Porque você pensa mal. Voltamos ao mesmo ponto, né? A realidade. A realidade. Você tem uma perna mecânica, você diz, eu sou complicado porque tenho uma perna mecânica. Sim. Não, você não é complicado porque você tem uma perna mecânica. Você é complicado porque você pensa mal a respeito da perna mecânica. A perna mecânica é um artifício maravilhoso. Considere que não tem, para quem não tem perna, tem uma possibilidade de perna mecânica. Da mesma forma que se você usasse óculos, tem uma visão mecânica, usasse aparelho auditivo, não seria uma audição mecânica. Por que se envergonhar de um suplemento necessário, importantíssimo? Até ser grato a quem inventou, que te possibilitou ter uma perna mecânica. Então, faz parte da vida. O problema, repetindo uma coisa que eu já disse aqui, mas é uma verdade que eu ainda não achei uma contestação válida. Não é o que nos acontece, Fernando, que nos afeta. É o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. Ele pensa algo sobre a perna mecânica e a mulher pensa algo diferente. É verdade. Eu concordo. Então, com certeza. Só tem que mudar o pensamento. Verdade, verdade. Morena Enrolada, claro que é pseudônimo, né? Morena Enrolada, ela não falou em chão. Mas é verdade. E ela diz assim: há 3 anos sou amante de um homem casado. Parece diferente um pouco. Ele me completa na cama e diz que sempre poderei contar com ele, mas que para a família dele eu não existo. Ele jamais irá deixar a sua mulher. Penso que deveria deixá-lo, mas tenho medo de ficar com uma saudade impossível de ser esquecida. Já estou com 27 anos de idade, já estou me sentindo um pouco madura. Eu preciso achar uma pessoa que seja exclusiva minha, ou devo continuar? Olha que pergunta. Eu devo continuar dessa forma, dividindo com a esposa? Bom, você não deve seguir nada que um psicólogo ou qualquer outra pessoa nesse mundo fale. Você deve seguir teu coração. Mas não trate como prioridade a quem te trata como opção. É uma questão de autorrespeito. Você está tratando ele como uma prioridade da sua vida e ele está te vendo como opção. Você tem medo de ficar sozinho ou de sentir saudades. Às vezes, Fernando, o medo, às vezes é uma frequência, sempre. O medo é um pensamento, não é um fato. Ela não tem que obedecer a pensamento. Pensamento é nuvem no céu, fumaça. Daqui a pouco. E ao fechar essa porta, outra porta se abrirá. A gente não sabe sempre melhor ou pior. Mas não fica, ela está apegada a uma situação e, como diz o ditado, tem gente que prefere viver no inferno conhecido a arriscar um céu desconhecido. Verdade. Sair da zona de conforto dela, que é essa relação, embora seja incômoda, mas é chamada de zona de conforto, eu prefiro chamá-la de zona de acomodação. Sair dessa área de acomodação e usar. Senão você vai ficar refém até quando? Que idade que ela disse que tinha? 37? 27. É nova, 27. 27. A vida está começando. Então, pensa bem, ela está se tornando adulta há uns 7 anos, 8 anos. Isso. A vida só está começando para ela. E ela já está dando o game over. A vida como encerrada, não pode mudar.
A mudança faz parte da vida, inevitavelmente. Se você não aceita a mudança, você, de certa forma, não está aceitando a vida. E mais cedo ou mais tarde, esse apego que você tem vai acabar em sofrimento. Já está em sofrimento, mas mais cedo ou mais tarde, ou a vida ou a morte vai separá-los. Você tem que caminhar na direção do teu futuro e não ficar engessada pelo passado ou pelo presente. Perfeito. Meu caro psicólogo Luiz Aibinder, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E como as pessoas podem fazer contato com o amigo? Pelo WhatsApp, eu sempre respondo. O telefone é 21 991 16 1999. 21 991 16 1999. E aproveito para desejar a vocês todos, você e tua maravilhosa família, obrigado, e a todos que nos assistem, um feliz Réveillon, um bom ano novo. Exatamente. Se bem que os prenúncios não são tão maravilhosos. Não são tão... É verdade. Vai ficar na imaginação, quem sabe um dia as coisas acontecem de uma forma mais branda que nós todos esperamos, né? Tá certo, querido. Um ano novo feliz para você também, para tua esposa, para os filhos maravilhosos, netinhos, né? Esse é o nosso querido Luiz Aibinder, que muito nos honra com sua presença e até já quase no ano que vem, né? Já é o ano que vem. É o ano que vem, porque hoje nós estamos no Natal. Na outra quinta-feira será dia 2, não é isso? Isso aí, amigo. Até o próximo ano, então. Tá certo. Forte abraço, querido. Muito bem. Tchau, tchau. Muito bem. Esse é o nosso querido Luiz Aibinder, sempre muito presente no nosso programa. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, você vai ainda me ver aqui, né? Pois é. Então, acabei participando com ele, né? Tem lá a árvorezinha modesta de Natal aqui para desejar a vocês um Natal feliz, né? O Papai do Céu possa abençoar aqui. Já passou o Natal, Fernando, não importa, né? Ainda estamos com o espírito natalino, não é isso? Então que ele possa, Papai do Céu principalmente, que Jesus possa abençoar as famílias de um modo geral, né? Quero em especial no final do programa do dia de hoje mandar um grande abraço para a Olenka Faccioli, esposa do nosso querido Fernando Pereira, que se foi vitimado por um câncer. Nós tivemos na missa muito bonita que aconteceu na igreja de Nossa Senhora da Glória, ali no Largo do Machado, e anotamos algumas presenças da confraria dos amigos do rádio, que estiveram lá presentes, realmente, além da Olenka, naturalmente, eu, Samira, né, a Sônia Monte, né, e também o Carlos Montoiro. Eu até botei uma nota dessa no site da confraria e depois, então, eu obtive a informação que eu não tinha visto, peço até desculpas, mas duas presenças importantes, que, além de outras pessoas, amigos da família que estiveram lá, a Zezé Macedo e a Cleide Estefânia, né, também estiveram. Então que ele esteja no caminho de Deus, né, que tenha um caminho de luz, e que Deus dê luz a toda a família bonita do Fernando Pereira, ao Jatra, ao Cláudio, à Fernanda, né? Aquele pessoal bonito lá de Além Paraíba. E é isso. Forte abraço para vocês, né? E a gente vai ter amanhã, às 7 horas da noite, se tudo correr bem, é sempre assim, né? A presença de um dos grandes médicos do Brasil, o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que foi presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e até hoje é conselheiro, e mais do que isso, falando de saúde, falando de medicina, mas também falando de futebol. Até lá!